Eu sou Saula Maria dos Santos, sou Master Coach com especialização em coach ericksoniano, vocacional e carreira. Tenho também formação em programação neurolinguística, formação em hipnose para treinamentos e atendimentos individualizados. Todas as minhas certificações têm selo internacional. Eu atualmente desempenho a minha função de coach na ASEM de Treinamentos e Desenvolvimentos Humano. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou aqui muito feliz por ter recebido o convite do CONACOM, da equipe que organizou, né, o Congresso Nacional de Coach, por essa oportunidade de estar aqui para falar para vocês. E estou também muito agradecida por vocês terem dado uma pausa nos afazeres de vocês para estar aqui, para me ouvir e para me ver. E aí eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre os recursos que o coach tem, né, para ajudar as pessoas a se humanizarem, a se tornar mais humanas, mais sensíveis, mais empáticas no mundo em que vive. E aí talvez faça sentido para vocês esse assunto que eu venho falar, porque hoje as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, vivendo no seu próprio mundo, né? E diante de tanto desequilíbrio que hoje a gente está vendo, né? As pessoas estão vivendo com muito medo, muito isoladas, muitos conflitos, muitos confrontos, muitas questões sociais envolvidas, e as pessoas estão cada vez mais se separando, cada uma vivendo o seu mundo, vivendo o seu aqui e agora, sem se importar com o outro, sem empatia, sem tentar fazer uma harmonização, sem tentar fazer um entendimento das ações e buscar viver mais plenamente essa parte de solidariedade, do amor mesmo, do respeito, da integração. E o que se percebe é que estamos vivendo esse isolamento em todos os lugares que a gente transita. A gente percebe o isolamento dentro do trabalho. As pessoas são verdadeiras ilhas dentro do trabalho. Normalmente não existe a amizade, o coleguismo, o movimento de ajuda mútua. E a gente percebe, né, no nosso movimento de coach, no meu trabalho de coach, de treinadora, quanto que as empresas têm buscado essa ajuda do coach para resolver essa questão, que não tem mais a solidariedade, não se divide, não se busca auxiliar o colega de trabalho. Cada um vive a sua ilha, cada um vive o seu lugar. A mesma situação nas famílias. As famílias estão também, cada um membro da família é uma ilha, porque cada um está vivendo o seu momento, o seu agora, sem se preocupar com aquele núcleo familiar, sem se preocupar com o todo, sem se preocupar em saber como que foi o dia da esposa, como foi o dia do filho, como foi o dia do pai, o trabalho, o que ele trouxe, o que trouxeram para dentro de casa. Porque hoje em dia as famílias, cada um tem uma ocupação. É o filho que estuda, é a esposa que tem que trabalhar para ajudar e por satisfação também própria, pessoal dela, de mulher. O pai que também trabalha, que tem os seus sonhos, tem as suas aspirações, mas às vezes essas pessoas chegam em casa e não tem com quem compartilhar, não tem como dividir o que está vivendo, o que está experimentando, porque os núcleos estão cada vez mais se distanciando. Muitas das vezes é por conta da internet, é por conta do WhatsApp, é por conta do Facebook, é por conta do Twitter. As relações estão se perdendo por conta disso. E é preciso estar atento a isso. E aí vamos seguir mais um pouco. E na comunidade? Como que está a sua relação na comunidade? Com seus vizinhos, com as pessoas que você transita no ônibus, que você encontra na rua, os seus amigos do prédio, os colegas do prédio, da escola, do trabalho. Como que está isso? Como que está essa relação que você tem? Muitas das vezes também você é uma ilha nesses lugares. Você não transita, você não se relaciona, você não busca convivência. A mesma coisa com seus amigos. Como tem sido as suas relações com seus amigos? Você tem buscado os seus amigos? Você tem tido tempo para conversar com seus amigos fora do WhatsApp, fora do Facebook? De levá-los para sua casa, ou ir na casa deles, ou chamar para tomar um chá, para tomar um café, para tomar uma cerveja, seja lá qual for o caminho
que você escolhe ou que você tem para estar com esses amigos. Então, o que a gente se percebe hoje, que de fato, esse movimento nosso que estamos vivendo como ilhas, completamente afastados uns dos outros, sem realmente nos importarmos com o que está acontecendo. E aí, isso vai nos tornando pessoas vazias, pessoas secas, voltadas para nós mesmos. Vivemos num egocentrismo total. E aí, ninguém é de ninguém, ninguém é por ninguém, eu faço por mim, eu olho o meu próprio umbigo e cada um por si. E isso não é bom, isso não faz bem, isso não nos torna humano. Nós ficamos realmente vazios, poucos de sentimento, porque o que importa é a nossa vida, é o que vivemos, é o que acreditamos que é verdade, sendo que existem várias verdades. A sua verdade, a verdade do outro, é a verdade do todo. E aí precisamos estar atentos a esses movimentos. Isso não quer dizer que você tem que se inflamar desse movimento negativo que está aí, mas pelo contrário, é buscar se melhorar enquanto pessoa, se melhorar racionalmente e emocionalmente enquanto pessoa, procurar o viés para que você, mesmo estando nesse ambiente que está, às vezes a gente acha até que virou um verdadeiro caos, que não tem mais sentido, que não tem mais solução, que não tem mais como resolver, mas tem sim. E aí às vezes você, buscando se melhorar, buscando ter a coragem de olhar para dentro, de se ver, de se permitir ver as suas fragilidades, o que você pode, enquanto ser humano, se melhorar, para que você, se melhorando, você consegue sim, através da sua mudança de comportamento, através do seu modo de se comportar, as suas mudanças de hábito, você tendo o seu olhar empático, o seu olhar amoroso para todas essas situações que eu disse anteriormente, você começa a ser um exemplo e você começa a fazer a diferença e você começa a dar sentido para a sua vida e dar sentido para quem está do seu lado. E eu tenho como te dizer de histórias de coaches que eu já trabalhei com eles, eu não posso aqui citar nomes, mas eram pessoas que viviam como verdadeiras ilhas. O sofrimento que viviam era muito, tinham diversos traumas para serem trabalhados, tinham sofrimentos horríveis que trouxeram da sua infância, da sua história de vida. Essas pessoas não conseguiam perdoar, essas pessoas não conseguiam honrar e nem respeitar a sua própria história, porque às vezes muitas delas tinham vergonha de falar o que viveu e como viveu. E aí, no processo que foram desenvolvendo, nos treinamentos que foram participando, foram se descobrindo, foram se permitindo honrar e respeitar a sua história e perceber que é possível mudar isso, é possível dar um novo fim, é possível recomeçar de uma nova maneira. E aí, eu te convido a começar a refletir comigo. Como isso é possível? É possível sim, a partir do momento que você começa a se buscar e a se perguntar: o que eu posso ser de melhor? O que eu posso ser melhor como ser humano? Que movimento eu posso fazer na minha vida para que eu me torne um ser humano melhor? O que eu tenho feito de bom e de útil para mim? Porque nesse momento, nesse início de caminhada, de busca de transformação, você tem que olhar para dentro, você tem que se autoconhecer, você tem que buscar dentro de você aquilo que verdadeiramente se faz necessário para você mudar, para você encontrar os seus valores, para você encontrar as crenças que te fortalecem e que te impulsionam para frente, você encontrar o ser amoroso, empático, harmonioso, o ser que está aí dentro muitas vezes acuado, com medo, porque ele não tem coragem de se lançar, com medo de sair da zona de conforto, porque ele não sabe como ele vai enfrentar. É se permitir olhar para dentro e ver o quanto de bom, quanta coisa boa você tem e que vale a pena deixar desabrochar. É se permitir ser, com coragem, com vontade realmente de fazer a diferença onde quer que você esteja. É se permitir sair da sua zona de conforto
e buscar realizar coisas. E nesse momento é o ser, é voltar para você, é ser um ser equilibrado, um ser que está em conexão total com você mesmo. E aí, quando eu digo equilibrado, se faz muito importante dizer o equilíbrio mente e corpo. É começar a se preocupar o que você tem feito para o seu corpo físico. Como tem sido a sua alimentação? Você é sedentário? Você tem se preocupado em ter uma atividade física para melhorar o seu corpo? De maneira que o seu organismo, ele trabalhe como uma linda orquestra, afinadinha, perfeita. É o menor sinal de desequilíbrio, ao menor sinal de desafino, eles te sinalizam para você voltar de novo ao seu lugar, ao seu caminho, à sua direção. Então, eu te peço para pensar nisso. Como você está cuidando do seu corpo físico? Como tem sido a sua alimentação? Você tem dormido bem? Você tem procurado sorrir? Você tem procurado olhar o que está em volta de você? Prestar atenção num pássaro que canta, numa flor que desabrocha, numa criança que brinca perto de você, num idoso que quer sentar perto de você e contar a sua vivência, as suas experiências de vida? Como você tem sido como pessoa? Como você tem cuidado de você? Quais os sons que você tem se permitido ouvir? É só a lamuriação do dia a dia? Ou você tem se permitido ouvir um bom dia, uma boa tarde, você está bonito, você está alegre hoje? Como que você está bem vestido? Seu cabelo está tão bonito e você tem feito o movimento de gratidão, de agradecer tudo que você tem, de ser a pessoa que você é? Mesmo vivendo às vezes, sim, às vezes temos que enfrentar situações muito difíceis, sofrimentos e dores, mas saber tirar proveito desse momento, de usar isso como uma forma de crescimento, de evolução e usar isso como um impulso para frente. E aí vem mais uma parte do seu equilíbrio. E a sua mente? Como anda a sua mente? O que você tem ocupado a sua cabeça? Você tem ocupado a sua cabeça só com lamuriação? Só com queixas? Só com reclamações? Só ficar ouvindo sinais, sintonias negativas, pessimistas? Ou você tem se preocupado em abastecer a sua mente com palavras positivas, palavras amorosas, palavras de carinho com você mesmo e com o outro? Você tem se permitido meditar? Você tem se permitido silenciar e ficar com você mesmo, se ouvindo, aquietando, se aquietando e se permitindo lentamente se entregar? Ou você só vive no burburinho do dia a dia, nas confusões diárias, nos embates diários e não consegue parar para pensar em você, na sua vida, no que você está fazendo, como você está fazendo e como você está sendo? Que ser humano você tem sido? E aí eu vou te levar para dar mais um passo. Que sentimentos você tem tido? Que sentimentos você tem alimentado na sua vida para que você seja um ser humano melhor? Quais os sentimentos que você tem alimentado? O sentimento que vem de fora, esse sentimento agressivo, de ódio, de inveja, de medo, de raiva, de angústia, de mágoa? Você tem se alimentado desses sentimentos? Ou você tem buscado resolver isso dentro de você, mesmo que as coisas não estejam indo muito bem? Como tem sido essa sua análise sobre esses sentimentos, da maneira que ele vem? Quando vem e bate a inveja, o que vem em você? Será que você se acha tão incapaz que você não pode ser ou ter, ou ser, ou buscar o exemplo dessa pessoa que você sente inveja dela e fazer, e tentar fazer, e buscar fazer da maneira que ela faz para ter o mesmo sucesso que ela tem? Quando vem o sentimento de mágoa, o que te faz pensar que vale a pena ficar alimentando essa mágoa, se de repente, se você se voltasse para o outro, tentasse se colocar no lugar do outro e tentasse perdoar? Porque de repente, naquele momento que a pessoa agiu de você daquele jeito, ela poderia estar naquela forma agressiva dela, ela estava tentando te dizer uma outra coisa de carinho, de afeto, mas às vezes essa pessoa não sabe falar de outro jeito. É o jeito, às vezes, dela dizer: eu te amo, eu me preocupo com você.
E às vezes a gente custa ter essa percepção, porque é o jeito do outro, é a maneira do outro de dizer. Isso não quer dizer que temos que ficar aceitando, mas o que eu quero dizer aqui é que não vale a pena carregar mágoa, porque o outro de repente nem sabe que você está com raiva dele, que você está magoado com ele. Ele está tocando a vida dele, e você que está alimentando, e aí desequilibrando o seu organismo, dando caminhos e condições para doenças aparecerem. Aí aquela orquestra maravilhosa que eu disse no primeiro momento, você deixa que ela perde toda a afinidade, ela se desafina e ela perde o seu rumo e a sua direção. E aí, vamos seguindo mais um pouco, você se alimenta de medo da situação, de medo de sair do seu lugar, de medo de buscar o desconhecido. E adianta? Adianta se acovardar e ficar em casa e não sair de casa? E não querer sair do trabalho, não querer buscar um outro caminho, uma outra direção? Adianta? Ou vale a pena arriscar? Ou vale a pena investir na sua intuição e num sentimento de desafio e buscar realizar aquilo que você tanto deseja? O que você escolhe? Viver no negativo, buscando só aquilo que te alimentam de coisas ruins, que te dizem que você não vai conseguir, você não é capaz, porque você está achando que você vai chegar onde você quer? Ou você prefere ter sentimentos bons, sentimentos harmoniosos, sentimentos que vão te encorajar, que vão te impulsionar a caminhar e ser a pessoa que você de fato deseja e almeja? Ser o ser humano humanizado, o ser humano que tem um olhar de empatia, de acolhimento, de amor, que isso comece a jorrar dentro de você, que esse sentimento de amor e de posse pela sua vida que você quer e deseja ter para com você e para com o outro, você deixar isso vir, isso aflorar, isso se fazer muito forte dentro de você. E aí você vai começar a perceber que as coisas começam a melhorar. Quando a gente começa a ter empatia, ter esse olhar de amorosidade por nós mesmos. Porque o primeiro passo para irmos de encontro ao outro, transformar o que está fora, nós precisamos transformar o que está dentro. E para transformar o que está dentro, precisamos nos amar primeiro. A primeira pessoa a ser amada por você é você mesmo. A pessoa que tem que ser mais importante no processo de transformação e mudança é você mesmo. Porque não conseguimos fazer nada de bom, nada de útil, nada de valioso, nada de importante para o outro, se nós não estivermos bem conosco, se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, se nós não cuidarmos de nós, não cuidarmos do nosso corpo, não cuidarmos da nossa mente, não cuidarmos com aquilo que vem, que escutamos, que permitimos chegar, se não cuidarmos dos sentimentos que o outro manda. E aí, quando a gente percebe que o que vem de fora não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente deseja, a gente tenta mudar isso, fazer o nosso movimento de mudança. E se for o caso, e houver situações que esse movimento não está tendo efeito porque o outro também não quer perceber e não quer fazer, a melhor movimento a se fazer, deixe que ele fique onde ele quer ficar e se permita a sair e buscar aquilo que você de fato deseja para sua vida, porque você não existe a obrigatoriedade de fazer que o outro mude. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam porque quer, as pessoas se transformam porque quer, da mesma forma você só vai dar os passos para conseguir humanizar o seu entorno e se humanizar se você quiser. Não vai ser não vai ser um coach que você encontrar, um terapeuta, o padre, ninguém. Você é o único responsável para as mudanças que você deseja para a sua vida. E aí, você tendo condições de pensar nos seus sentimentos, quais os sentimentos que você quer ter? Sentimento de amor, sentimento de empatia, de harmonia, de se harmonizar com o seu entorno? Ótimo, maravilhoso, bom sinal. É um passo
para buscar a sua evolução. E aí você já tem uma ideia de como ser, você já tem uma ideia de sentimento, como sentir a vida, como sentir o que está acontecendo à sua volta. É hora de começar a pensar. Isso, pensar. Como têm sido os seus pensamentos? Quais as ondas de pensamentos você tem deixado entrar na sua mente? É o pensamento do desânimo? O pensamento do medo? O pensamento de que nada é possível? O pensamento que de não adianta fazer nada porque nada vai ser resolvido? O pensamento de que eu sou assim, vou morrer assim, não tem nada para se fazer? Como têm sido os seus pensamentos? Qual a sintonia que você anda deixando chegar até você? Com quem você anda ligado em pensamento? Que movimento de pensamento você tem se permitido que chegue até você? Como você tem lidado com esses pensamentos? O que você tem escutado, permitido chegar até você em forma de pensamento? Como você tem trabalhado isso em você? Como você tem administrado isso? Qual o impacto desses pensamentos externos tem tido na sua vida? O quanto tem sido importante? Ou você já está começando a filtrar esses pensamentos, a ter cuidado com eles e se posicionar diante dos negativos que vêm com um pensamento construtivo e positivo e dizer, olha, eu sei muito bem onde eu quero chegar, eu sei muito bem o que hoje me importa e é importante para mim. Esse pensamento de que eu não posso, que eu não devo, que isso é impossível para mim, isso não faz parte da minha vida mais. Porque eu acredito em mim. Existem em mim sentimentos bons que vão e estão à minha disposição para me ajudar a me manter aonde que eu quero, a chegar aonde eu desejo, aonde de fato é aquilo que eu quero para a minha vida. E aí, que pensamentos são esses? Pensamentos de que eu vou ressignificar o meu passado? Pensamento de que eu vou dar uma nova conotação para o meu passado? Resgatar esse passado? Ir lá no passado só serve para isso, para ressignificar. Dar um novo sentido para aquela situação que um dia te causou estresse, que causou dor, que causou sofrimento e até uma mágoa. Tentar voltar lá e dizer, poxa vida, naquele momento aquela pessoa agiu comigo dessa forma, mas é porque ele não tinha preparo, ele não sabia como me abordar, ele não sabia usar de outro argumento para chegar até mim. Então foi o que ele pôde me dar naquela hora. Voltar ao passado só serve para isso, para a gente poder ressignificar e voltar a ter pensamentos bons sobre aquela situação. Engrandecer aquele momento. Os pensamentos bons, ele nos ajuda a honrar e respeitar a nossa história, porque ele passa a nos levar a lugares maravilhosos, a nossa infância, o convívio com amigos da escola, o convívio com os irmãos, com os pais, com os parentes, com a família, com os amigos do bairro. O nosso pensamento, ele tem que estar sempre alimentado de positividade, para que ele te leve a lugares maravilhosos. Que aí quando vier algum sentimento ruim, que venha querer tomar posse dos seus pensamentos, você diga, para aí, aqui não tem lugar para você, porque aqui existe uma condição, o que flui dentro da minha mente é só pensamento bom, pensamento positivo, que me impulsiona, que me coloca a caminhar. Não existe lugar para o negativismo. Eu sou muito mais forte que isso. Existe uma força muito maior em mim que me impulsiona, que me coloca para frente. Não me venha com esses pensamentos. Não me venha com essa negatividade. Isso não me pertence. Porque com os meus pensamentos, eu consigo ser uma pessoa resiliente. Isso, quando surge um fato, surge uma situação que me nocauteia, que me coloca no olho do furacão, uma situação emblemática, que eu fico sem saber o que fazer. Os meus pensamentos positivos, eles me dão fluidez, eles me ajudam a pensar numa saída, eles me ajudam
a usar a minha criatividade para sair daquele problema, para sair daquela situação emblemática. Porque a resiliência me coloca em xeque, ela me obriga a pensar de forma criativa. E aí eu consigo transformar tudo, eu consigo melhorar tudo que está ao meu redor, porque aí eu me desafio a mostrar o meu potencial, a mostrar a minha criatividade, do que sou capaz de fazer para continuar o meu caminho. E aí eu me torno realmente uma pessoa resiliente. Em algumas situações, a minha criatividade me ajuda a ser resignada. Isso, resignada. Porque às vezes, diante de uma situação difícil, eu não tenho poder e nem condição de resolver. Não compete a mim resolver. Depende do outro. E se depende do outro, eu nada posso fazer. Eu tenho que me condicionar àquela situação e criativamente achar uma saída para suportar aquele momento, viver aquele momento sem me entregar, sem me esmurecer, sem ficar lamentando, lamuriando, reclamando da vida. Os meus pensamentos me fortalecem e fortalecem a minha criatividade e me colocam em constante desafio, me provocando a caminhar e a buscar as forças que eu tenho através da minha positividade, para que consigamos esse feito, né, de ir nos melhorando. O pensamento positivo, ele se faz muito importante, muito mesmo. E aí ele vai aguçar a sua criatividade, vai te colocar a caminho, vai te ajudar a ser resiliente, ele vai te fortalecer na sua resignação e a aceitação do que estiver acontecendo com você. Ele não vai te permitir esmorecer e deixar que a vida, que os movimentos da vida te levem, né? Te levem no olho do furacão, na correnteza, na enxurrada, nas dificuldades que você tiver que enfrentar. Você se mantendo com a mente limpa, tranquila, serena e com seus pensamentos positivos. E aí você conseguindo ser, você conseguindo sentir, você conseguindo pensar, aí é o momento de sair da reflexão. É o momento de deixar de ficar na esfera dos pensamentos e se colocar em ação, se colocar a fazer. E aí, quando você consegue ter essa sua sintonia de ser, sentir e pensar, o fazer fica muito fácil, fica muito mais leve. Sabe por quê? Porque a gente consegue colocar a nossa intuição, sabe? A nossa intuição fica muito aguçada, ela fica muito latente e ela está sempre nos sinalizando: olha, vai por aqui, faz isso aqui, olha, presta atenção no que o outro está te dizendo, presta atenção nessa mensagem que você recebeu hoje. A gente fica atento aos sinais. E aí, quando nos colocamos em ação, em buscar fazer, sair da nossa zona de conforto, enfrentando os nossos medos, enfrentando os desafios, a nossa intuição vai trabalhando, junta com a nossa criatividade, junta com os pensamentos positivos que vem os sentimentos de amorosidade, de harmonia, de paz, de empatia. A gente tende a ir para frente, a gente tende a enfrentar, porque a gente já está sabendo lidar com a resiliência, a gente já está sabendo lidar com a resignação, a gente já está sabendo lidar com o perdão. Isso, porque para você ir lá no seu passado e ressignificar ele, foi necessário perdoar. Foi necessário perdoar as mágoas. Foi necessário perdoar aquilo que você acreditou que foi uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Então, quando você se coloca em ação, quando você se compromete em fazer e realizar por você, para que depois você vá fazer para o outro, então a intuição fica e vem, e a criatividade fica cada vez mais aflorada, e tudo começa a funcionar, e tudo começa a fazer sentido, e você começa a perceber que realmente os problemas existem, eles nunca vão deixar de existir. Não estou dizendo isso, que os problemas vão deixar, claro que não vão deixar, porque faz parte da nossa evolução, faz parte do crescimento, do sofrimento, as demandas do dia a dia,
as dificuldades das relações, mas quando você está centrado naquilo que você de fato quer, naquilo que você de fato deseja, as suas ações vão demonstrar isso. E aí se começa a ter uma mudança de comportamento. A partir do momento que você vai para buscar na ação, o seu comportamento tem que começar a mudar. Não tem como. Não existe mágica nisso. Não existe milagre. É a ação que vai te fazer mudar. É a ação que vai te fazer transformar numa pessoa melhor. É a ação de buscar resolver a sua luz e sombra. É a sua coragem de olhar para dentro de você e perceber o que é preciso melhorar em você. É a ação de reconhecer a sua sombra como uma aliada e não como uma inimiga. E quando eu digo sombra, sabe o que é a sombra? Sabe o que é a nossa sombra? É tudo aquilo que a gente repara, que a gente critica e que a gente julga no outro. Quando uma atitude do outro nos incomoda muito, você pode ter certeza que você tem ela forte, muito forte dentro de você. E aí sabe o que você faz? Quando você aponta o dedo para o outro, quando você julga o comportamento do outro, é sinal de que você tem ele em abundância. E aí você aponta para o outro e esquece que tem 3 voltados para você. E aí você faz esse movimento, sabe por quê? Porque você não quer que as pessoas percebam que você tem essa fragilidade, que você tem essa vulnerabilidade. Então a gente quer apontar o defeito do outro para que o outro não olhe para os nossos defeitos. Mas quanto mais você esconde os seus defeitos, quanto mais você esconde aquilo que você tem vergonha, é pior para você, porque num momento inesperado ele aparece. Ele aparece e acaba com toda a sua ação, com todo o seu movimento de crescimento enquanto ser humano. Ele vem e te desestabiliza e joga tudo para o chão, se perde. Então, o momento da ação é o momento de começar a ter a coragem de olhar para o seu lado sombra. E aí, o que você pode dizer que é o seu lado sombra? Se você é invejoso, se você é vaidoso, se você é egocêntrico, se você só faz julgar e colocar o dedo em riste para o outro, se você não consegue ter empatia com a dor do outro, se você não consegue respeitar o outro, isso são sinais de sombra que temos na vida. Isso são sinais de movimentação interna que precisamos fazer para que a nossa luz e sombra, elas andem numa paridade. Não é dizer que você vai acabar com a sua sombra, não. E não tem como fazer isso. Elas têm que andar juntas, luz e sombra juntas. É você olhar para a sua sombra, para aquilo que você tem às vezes, muitas das vezes a gente tem vergonha da nossa sombra, e dizer para ela: eu te reconheço, eu te respeito e te honro, mas eu vou cuidar de você, de maneira que você não me atrapalhe mais a viver. Porque eu me percebo uma pessoa invejosa, eu me percebo uma pessoa egoísta, eu me percebo uma pessoa vaidosa e vou fazer de tudo para melhorar isso em mim. Eu vou trabalhar isso em mim. Eu me reconheço um indivíduo com essas limitações e eu, a partir de hoje, eu vou trabalhar isso em mim para que eu consiga ser uma pessoa melhor. E quando eu me deparar isso no outro, ao invés de julgá-lo, eu vou tentar ajudá-lo. Eu vou tentar orientá-lo, ampará-lo, me colocar no lugar dele e ver o que ele de repente está querendo me dizer com essa atitude. Isso é ter empatia. E aí, isso tudo vem quando você se coloca em ação, que você coloca a fazer. Porque só assim você vai ter a percepção dos seus próprios sentimentos. É agindo, é indo, dando os seus passos dia a dia. E aí tudo vai ficando muito melhor. E você vai se percebendo um ser equilibrado, um ser que existe equilíbrio nas suas ações, porque você se sente um ser humano, você começa a sentir o que está acontecendo à sua volta, transformando isso tudo amorosamente, você consegue pensar criativamente na melhor situação para resolver cada dificuldade que você deparar na sua vida e assim colaborar
com as pessoas que estão em volta de você, sendo diferença nesse lugar. E quando você de fato se coloca em ação, na busca de se transformar, de se autoconhecer, de se autoavaliar, buscando verdadeiramente essa efervescência, botar tudo para fora, toda a sua carga positiva que você a partir de então já aprendeu a lidar com ela, você é um ser transformado e começa a fazer a diferença em tudo que está à sua volta, levando para essas pessoas um ensinamento de que é possível. É possível sim, é possível fazer a diferença. E aí você já pode pensar, olha que bacana, a construir a sua missão de vida. De fato, ter uma missão, se preocupar com essa missão. O que de fato você veio fazer aqui? Você veio aqui só para lamuriar, para reclamar, para fazer parte do oba-oba, do negativismo, ou você veio deixar a sua marca? E eu acredito que você veio deixar a sua marca. Você não veio aqui só para passear, só para dizer que veio, mas você quer deixar um legado de boas obras. Você quer deixar uma história. Você quer deixar registrado a sua história, que você veio aqui, que você esteve aqui e que de alguma forma uma marca positiva você deixou. Que você está agora, a partir de agora, propenso a fazer isso, a deixar a sua marca, levar adiante o seu sonho, o seu objetivo, a sua missão de vida. E aí, quando você não mais estiver aqui, as pessoas que te conhecerem vão dizer, poxa vida, como foi bom ter vivido do lado dessa pessoa. Ela me trouxe tantos ensinamentos bons, ela foi tão minha amiga, ela soube me ouvir, ela soube me acolher. Olha a obra que ela deixou, olha quanta coisa boa ela realizou, quantos exemplos ela deu. Ela teve momentos de queda, ela teve momentos de dor, ela teve momentos de muito choro, de muito pranto, mas ela foi capaz, ela foi resiliente, ela foi resignada e ela venceu cada um dos seus desafios. Ela não desistiu, ela não desistiu. Ela se colocou a caminho, enfrentando todas as barreiras. Olha que ensinamento ela deixou para mim. Olha o legado que você vai deixar quando você de fato se coloque a viver o ser, sentir, pensar e agir. E aí você deve estar se perguntando, como a gente consegue ser assim? E eu te digo que o coach, ele te ajuda muito. Ele é um fio condutor dessas ações. Ele é muito importante. E quando a pessoa se permite a fazer um treinamento de coach, um processo de coach, ela consegue verdadeiramente fazer todas essas etapas. Ser, sentir, pensar e fazer. Porque o processo a ajuda a se conhecer, a se buscar e a ir dentro de si e buscar essas forças que ela precisa. E ela vai crescendo a cada passo, a cada movimento, a cada sessão, a cada treinamento. Ela tem um processo de evolução. Agora, é uma coisa que precisa ser dita com bastante responsabilidade. O processo, os treinamentos, eles não fazem milagre. Porque todo movimento feito na vida da pessoa, ela tem que querer. Não existe milagre nisso. O coach, o profissional da área, ele não faz milagre. Ele está ali para conduzir, para guiar, para orientar, muitas vezes ser mentor. Mas ele não faz milagre. Porque se não houver um comprometimento do indivíduo com todo o processo, com todo o treinamento, não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada. Ele vai continuar enclausurado no mundo dele, ele vai continuar agarrado no território que foi demarcado pelas pessoas para ele viver, ele vai continuar lá na sua zona de conforto, porque ele não vai evoluir se ele não se comprometer, se ele não se voltar para o processo, para o treinamento e a partir dali procurar fazer e viver aquilo que ele está aprendendo e está descobrindo através das suas próprias respostas.
Eu costumo dizer muito para os meus coaches, para os meus clientes, que o processo de coach, tanto quanto os treinamentos que eu ministro, ele não tem o resultado positivo esperado se você não se comprometer. E eu faço a seguinte comparação: é a mesma situação, você vai ao médico, você está com alguma demanda de saúde, algum problema de saúde, você vai lá e esclarece para o médico tudo que você está sentindo. Aí o médico, ele te dá uma receita, ele te faz uma orientação de como você deve viver, o que você tem que comer, quanto que você tem que dormir, quanto de água. Ele te dá toda uma orientação para que você obtenha a cura, a melhora daquilo que você está buscando. O processo de coach, o treinamento é a mesma coisa. O coach, o profissional de coach, ele vai te orientar, ele vai te guiar, ele vai te conduzir no processo. Você vai encontrar as respostas que você precisa encontrar para resolver as suas questões, para ser, sentir, pensar e agir. Mas se você não seguir as respostas que você mesmo vai encontrar sobre as suas questões, não vai adiantar nada. Não tem milagre, não tem. Porque as transformações, as mudanças de hábito, mudanças de comportamento, elas só vêm se você de fato se comprometer. E o coach, se não houver o comprometimento, ele não resolve nada na sua vida nem na vida de ninguém. Mas o coach, ele, quando você se permite a ele, você tem a sensação de plenitude. Você tem a sensação da libertação. Essa palavra libertação eu ouvi semana passada de uma coach minha, quando ela conseguiu chegar no limiar da crença que a limitava, que a estava impedindo de seguir em frente. Ela olhou para mim chorando e me disse: olha, eu estou liberta, eu me libertei de um fardo que eu carregava. E é muito bonito ouvir isso, é maravilhoso saber que ela, com o comprometimento que ela está no processo, ela está conseguindo a evolução que ela quer, ela está conseguindo se transformar no ser humano que ela deseja, ela está conseguindo ir de encontro ao objetivo de vida que ela quer, de ser a pessoa melhor que ela puder ser. E aí eu te convido a pensar sobre essa possibilidade que o coach oferece para você, te oferece de transformação, para que você saia do seu território pequeno, enclausurado, sabe, minimalista, mas que você se permita sonhar grande, a ter novos horizontes, a ter uma visão ampliada, a ter uma visão de possibilidades imensas, se equilibrando, buscando esse recurso, buscando seus recursos internos, que aí você consegue ter o seu equilíbrio e consegue se permitir vislumbrar. E eu vou ler para vocês um trecho desse livro aqui, que eu achei muito importante, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Ele diz o seguinte: seja para o que for que o mundo o tenha condicionado, você tem de se descondicionar. Do contrário, estará manietado. O homem é infeliz porque está preso em sua própria rede. Ele tem de sair dela. E aí eu te convido a pensar nisso. Se permita sair da sua rede, se permita sair da zona de conforto, se permita sair desse enclausuramento que de repente você mesmo se condicionou ou permitiu que outras pessoas te colocassem. Isso, às vezes a gente fica apontando para o outro, dizendo que o outro que nos causou essa dor ou esse sofrimento ou esse enclausuramento, mas nós permitimos isso. Nós damos espaço para o outro fazer isso conosco. Então é o momento de pensar sobre isso. Até quando você vai permitir que as pessoas te enclausurem, que as pessoas te deixem presa nas redes delas? Eu acredito que não. Eu acredito que você, a partir de agora, vai pensar verdadeiramente nas infinitas possibilidades que você tem de ser ousada, de se permitir, de se conhecer.
porque se conhecendo, você vai ter a condição de fazer a diferença para você, para a sua vida. E o mais bonito de tudo isso, você vai ter condição de influenciar muitas pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas vão começar a perceber a sua transformação e vão querer seguir você. Você pode ter certeza disso, você vai conseguir levar pessoas junto com você para o caminho da positividade, para o caminho de promoção do bem, para o caminho do amor, da humanização. Por isso que eu disse desde o início, o coach, ele sim, ele é um veículo, e eu acredito nele, de humanizar pessoas, humanizar comunidades, humanizar famílias, humanizar seres humanos. Por isso que eu estou aqui e estou muito agradecida por essa oportunidade. E eu acredito e te convido e te desafio. Ouse, se permita, busque se conhecer. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Você vai se surpreender com a linda pessoa que você é. Um beijo, muito obrigada, gratidão mesmo.